A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus, no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 30 e 31. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Quem foi Jefté? Jefté foi um homem levantado por Deus para livrar Israel de seus inimigos. Quando Jefté estava voltando vitorioso para sua casa, o primeiro que saiu de sua casa em seu encontro foi sua filha. Juízes capítulo 11, versículo 34. Jefté ficou muito triste, pois era a única filha que ele tinha. A Bíblia não diz o nome dessa filha. Jefté matou sua filha ou a consagrou ao serviço de Deus, onde ela permaneceu virgem por toda a sua vida? O Talmud, livro judaico, diz que Jefté realmente matou sua filha. Segundo Flávio Joséfo, o historiador judeu do século I, Jefté matou sua filha. Tem quem acredita que Jefté realmente matou sua filha, que Jefté sacrificou sua filha e que ele fez isso por ele ter imitado os pagãos, pois os pagãos tinham esse costume de sacrificar seus filhos ao deus Moloque, e que Jefté não conhecia a lei do Senhor que proibia sacrifício de pessoas. Levítico capítulo 18, versículo 21, Deuteronômio capítulo 12, versículo 31, 2 Reis capítulo 23, versículo 10, Jeremias capítulo 32, versículo 35. Os que acreditam que Jefté não matou sua filha, dizem que Jefté a consagrou para Deus, onde ela viveu por toda a sua vida sem casar, pois o texto diz que ela não conheceu o varão. Juízes capítulo 11, versículo 37 e 39. O que Jefté fez foi semelhante ao que Ana fez com Samuel. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Ana prometeu a Deus que se tivesse um filho, ela o entregaria ao serviço para Deus, que foi o que Ana fez. Minha opinião sobre o assunto. Para mim, irmão Fabiano Pedroso, Jefté realmente matou, sacrificou sua filha. A Bíblia não diz se Jefté conhecia a lei de Deus, principalmente a respeito de sacrifícios humanos. Creio também que Jefté se precipitou no que prometeu para Deus, pois ele não ficou nem um pouco contente quando, ao chegar em casa, a primeira pessoa que lhe apareceu foi sua filha. Por isso, devemos ter o cuidado com o que votamos, pois a palavra de Deus diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Eclesiastes capítulo 5, versículo 5. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que prometeu, fará. Números capítulo 30, versículo 2. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Deuteronômio capítulo 23, versículo 21. Jefté realmente cumpriu o voto que fez. Primeiro ele a matou, a sua filha, e depois a queimou. Levítico capítulo 1, versículo 9. Claro que a Bíblia não diz que Jefté matou sua filha queimando seu corpo, mas esse é o meu entendimento baseado neste pequeno estudo. Não creio que a filha de Jefté permaneceu por toda a sua vida sem casar, sem conhecer homem. Perceba que Jefté ficou muito abalado quando viu sua filha sair de casa. Juízes capítulo 11, versículo 35. De tão triste que Jefté ficou, até suas vestes ele rasgou. Se o voto de Jefté era de fazer com que sua filha permanecesse virgem por toda a sua vida, por que Jefté se desesperou quando viu sua filha?
Mesmo sua filha não casando nunca mais, pelo menos ela estaria viva, sempre podendo ser visitada pelo seu pai, não é mesmo? Ou Jefté se desesperou porque sua filha não deixaria descendência por permanecer virgem por resto da vida? Não creio nessa hipótese. Perceba que em 1 Samuel capítulo 14, Saul disse que quem comesse pão naquele dia deveria ser morto. Adivinha quem comeu pão naquele dia sem saber dessa declaração de Saul? Jonatas, filho de Saul. Ao ficar sabendo, Saul queria cumprir o que prometeu. Saul queria matar seu próprio filho, mas o povo não deixou. O povo livrou Jonatas. Lembrando que o que Saul falou não foi um voto com Deus. Não foi algo falado para Deus. Se a filha de Jefté tivesse sido entregue ao serviço para o Senhor, com certeza a Bíblia falaria algo sobre ela. E não é o que vemos. Por isso, creio que Jefté realmente matou sua filha. Quem mais além de sua filha morava com Jefté? A Bíblia não fala. A Bíblia só fala que Jefté tinha uma filha, e nenhum filho homem. Juízes capítulo 11, versículo 34. Não creio também que ao fazer o voto, Jefté tivesse pensando em algum animal e não em uma pessoa. A filha de Jefté não ficou contra o voto de seu pai. Ela disse para seu pai cumprir o voto que fez. Juízes capítulo 11, versículo 36. Antes de Jefté cumprir o voto, a filha pediu que Jefté a deixasse ir por uns 2 meses com suas amigas chorar a sua virgindade. Juízes capítulo 11, versículo 37. Jefté permitiu. Juízes capítulo 11, versículo 38. No versículo 40, fala de memória, que as filhas de Israel saíam por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Eu te pergunto, fazemos algo em memória de alguém que está vivo? Claro que não. Só fazemos quando a pessoa já é morta. Assim é quando realizamos a ceia, que é feita em memória de Cristo. Lucas capítulo 22, versículo 19. É claro que Deus não ficou contente com o tipo de voto que Jefté fez. E Deus fez Jefté sair vitorioso contra seus inimigos por causa do seu amor e graça para com o povo de Israel, e não por causa do voto de Jefté. A verdade é que sem voto ou com voto, Deus iria ganhar o conflito em favor de Jefté, pois foi para isso que Deus chamou Jefté. No final de sua vida, Samuel lembrou como Deus usara Jefté em favor do seu povo. 1 Samuel capítulo 12, versículo 11. O autor de Hebreus mencionou Jefté, cujo homem tinha uma fé que deveria ser imitada. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Jefté errou. Davi e Sansão também cometeram falhas, mas mesmo assim seus nomes apareceram na galeria dos homens da fé, lá em Hebreus capítulo 11. Deus não condenou Jefté pelo que ele fez, que foi tirar a vida da sua própria filha em sacrifício. Então esse é o meu entendimento sobre o assunto. Jefté realmente sacrificou, matou sua filha. Respeito quem pensa diferente.